Ei, torcedor do Fortaleza, com mais um episódio quentinho do Fortaleza Cast. E esse pra gente falar de coisa boa. O Fortaleza empatou contra o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, em plena La Bombonera, em um jogo com um contexto bem complicado ali pro tricolor do PC, mas deixou o Fortaleza muito perto de uma classificação na liderança do grupo D, direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E a gente vai falar sobre isso, sobre o Fortaleza jogando esta competição, tudo que o tricolor do PC já conquistou no nosso continente afora, de marca internacional, o respeito também que é visto pelos torcedores dos outros países, enfim, sobre o Fortaleza que aprendeu a jogar a Sul-Americana. E hoje eu tenho para falar aqui comigo sobre este assunto, para a gente analisar e debater muito, dois grandes nomes do jornalismo esportivo, claro, né? Eu não trago qualquer coisa aqui, eu quero comigo os melhores, já diria Marcelo Paes. Então, quem comenta melhor que eu? André Almeida e Breno Rebouças. Aí hoje é festa VIP aqui, viu? Só os melhores. André, Breno, muito obrigada pela presença de vocês dois aqui, pontualmente, como sempre. Muito importante, né? A gente manter essa pontualidade. Olha o shade dela, né? Você tá vendo? Mas... Ela primeiro faz essa... Você acaba de ter um guardado aqui. Ela primeiro faz esse floreamento, aí depois, ó, vem a cutucada. Cara, só falei coisas boas aqui. Volta a fita aí pra ver se eu falei algum shade. Mas muito obrigada, de fato, pela presença de vocês no nosso Fortaleza Cast de hoje. Tamo junto, Martíssimo. É um prazer estar aqui com você, com o Brenão também e com o torcedor tricolor, claro, que acho que está muito satisfeito. Depois de alguns empates que tiveram um gosto mais amargo, o Fortaleza teve um empate que foi super saboroso. Esse teve gosto de vitória mesmo em La Bombonera, pelo contexto do jogo, pelas condições de enfrentar o Boca jogando no seu estádio, pela situação de tabela também, que encaminha muito bem a classificação do Fortaleza como líder do grupo na Copa Sul-Americana. Tem muitas perspectivas para a gente avaliar desse empate e tem muitos aspectos também para a gente falar aqui no Fortaleza Cast. Torcedor, vem com a gente porque tem muita coisa boa. Martinha, satisfação estar aqui com você. Quero dizer que eu entendi quando você falou grandes nomes em relação a mim, mas a questão é a seguinte, o resultado de Fortaleza e Boca é aquele típico resultado que mostra por que no futebol, algumas vezes, o que vale é o placar final. Porque o placar foi muito importante para o Fortaleza, em que pese o time do Fortaleza não ter feito um jogo tão tranquilo na Bombonera, não ter feito um jogo tão vistoso, mas para esse jogo, o mais importante, mais do que nunca, o resultado é sempre mais importante, mas para esse o resultado gritava, porque tinha ali uma possibilidade de classificação antecipada como líder, ou pelo menos encaminhar essa liderança, e foi o que aconteceu. O empate deixa o Fortaleza muito próximo de ser o líder da competição, da fase de grupos, o que o coloca direto numa oitavas e o que diminui o seu calendário de jogos. Então, o mais importante era o Fortaleza sair da Bombonera com 1 ou com 3 pontos. E isso ele conseguiu. Conseguiu, inclusive, buscar, correndo atrás do resultado. E é por isso que o torcedor ficou tão feliz. É como o André falou, foi um empate que pareceu uma vitória. A gente vê pessoas conversando do jogo e muita gente até se equivoca, fala assim, aquela vitória, porque a sensação é de que foi uma vitória. Sim. Porque o resultado Eu mesmo, na hora que eu estava fazendo ali a produção dos programas, né, de jogada 1, jogada 2, para fazer as tardes, que a gente vai colocar no ar, Fortaleza vence o Boca Juniors. Não, peraí, gente, não venceu. É porque a sensação é essa. A sensação é de mesmo. vitória, exatamente. Tem coisas, como o André falou, para a gente analisar, mas sem dúvida alguma o placar ele é espetacular para as pretensões do Fortaleza na competição e por ser uma equipe como o Boca dentro da La Bombonera. Afinal de contas, o Fortaleza, diante do Boca, não perdeu. O nosso tema de hoje ele é mais abrangente, além do jogo contra o Boca Juniors, porque a gente vai tratar sobre o Fortaleza ter crescido tão rápido dentro da Sul-Americana. Nas 2 últimas edições, Fortaleza vem sendo um dos principais times, aquele time que é difícil de bater, e sobre, de fato, a frase é essa, o Fortaleza que aprendeu a jogar a Copa Sul-Americana. Mas eu acho que não tem como começar de outra maneira, a não ser, de fato, pelo jogo contra o Boca Juniors. Porque foi o jogo mais recente, porque teve todo um contexto histórico, toda uma simbologia de jogar num estádio místico como a La Bombonera, que estava entupida de gente. E a gente dava para perceber na transmissão da Verdinha, o torcedor não calava a boca um só segundo. É uma característica do torcedor argentino, né? A gente vê aí as torcidas argentinas, de fato, são muito presentes, apoiam o tempo
tempo inteiro, gritam o tempo inteiro, não importa se o placar é positivo ou negativo, são, de fato, um personagem a mais dentro de todo esse contexto, né? Um Fortaleza que chegou pressionado, que precisava de um resultado positivo, e o contexto da partida, ele deixa tudo ainda mais especial, digamos assim, porque o Fortaleza não fez uma boa atuação. Foi um time que não conseguiu jogar. A gente não viu o Fortaleza jogar, mas é uma expressão que o Wilton Bezerra detesta, que é soube sofrer. O Fortaleza soube sofrer. Vocês enxergam isso, que nesse jogo contra o Boca ficou estampado, digamos assim, uma característica que é importante para times que sabem jogar esse tipo de competição ter, e que o Fortaleza adquiriu essa característica, e no jogo contra o Boca foi visível isso, essa condição de entender a sua posição no jogo e aguentar todas as pancadas que vinham do outro lado? Tem uma palavra, Marta, que eu acho que resume bem o que você falou e que traduz também o que é uma das marcas desse time do Fortaleza comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Competitividade. O Fortaleza ele pode não ter a sua melhor atuação. Ele não fez um bom jogo contra o Boca. O Boca foi superior. Mas o futebol ele é esse esporte apaixonante e que deixa a gente tão intrigado, porque ele apronta dessas, que nem sempre o time que melhor joga vence. Em várias outras ocasiões, o torcedor do Fortaleza vai lembrar jogos que o Fortaleza foi superior ao adversário, mas não venceu. Não saiu com o resultado. E nessa ocasião, o mais importante era o resultado. E onde é que entra a competitividade? É quando o time, mesmo sem jogar bem, mesmo sem ter uma boa atuação, ele consegue o resultado desejado, consegue o resultado pretendido. É muito difícil chegar em La Bombonera para um duelo contra o Boca, um duelo que valia a liderança, praticamente a classificação como o primeiro do grupo, e jogar bem. Se você for pegar no histórico recente aí, até mesmo times brasileiros, não tem grandes atuações assim contra o Boca, jogando em La Bombonera. Passam por dificuldade, passam por perrengue, tem que, em determinado momento, baixar as linhas, jogar um pouco mais retraído, apostando na transição, no contra-ataque. Vai ver o time argentino criando suas oportunidades e vai precisar resistir àquilo. A competitividade entra com uma amostra de maturidade, de que o Fortaleza se defendia. Quando tomou o gol, precisou sair mais para o jogo, mudou a sua postura, conseguiu criar oportunidade e saiu com um empate. Então, é um mérito você conseguir pontuar ou conseguir segurar um adversário tão forte como é o Boca em La Bombonera, mesmo sem jogar bem. Tem também a capacidade... Não estou querendo aqui romantizar a atuação ruim, não. Acho que eu repito, deixei isso muito claro. O Fortaleza não fez um bom jogo. O Fortaleza sofreu muito, até mais do que deveria. Eu acho que mas ele conseguiu sair com o resultado que era o mais importante nesse momento. Eu acho que o ponto será que o Fortaleza de, sei lá, 3 anos, há 3, 4 anos, nesse mesmo contexto, sofrendo tudo que sofreu, iria conseguir segurar esse rojão? É esse tipo de evolução que eu tô querendo exemplificar aqui. Tipo assim, será que, por exemplo, 2020, botar um ano aleatório que o time nem disputou competição... Na verdade, disputou, né? A Sul-Americana, primeira vez. Mas 2021, que não disputou. Naquele ano, será que o Fortaleza conseguiria fazer tudo isso com um lastro tão pequeno nessa competição? O Fortaleza de hoje, ele adquiriu mais essa maturidade para conseguir, mesmo que eu não imprimi meu futebol. O meu ponto mais forte, que é o jogo, aquele Fortaleza do Vojvoda, que vai para cima, que tem um contra-ataque rápido, os pontas, o Moisés ou enfim, Machuca, enfim, quem seja. Não consegui, mas mesmo assim, eu me portei de uma maneira que é aquele time cascudo, sabe? Aquele time que você olha e vê aqui na tabela, eu vou ter que enfrentar esse time é difícil, é time cascudo, time de Copa. Você acha que Fortaleza, Breno, incorporou de fato esse espírito dentro da Sul-Americana? O meu ponto não seria esse, Marta, porque se a gente fizer essa comparação, há uma diferença de investimento, de elenco, do próprio trabalho de 20 não era o Vojvoda ainda, então eu não consigo nem fazer essa comparação. Não, foi só um exemplo. Não, eu sei, eu só tô querendo dizer o seguinte, óbvio que se você pegar aquele time de 2020 e colocasse contra esse Boca, talvez não segurasse, mas eu acho que tem muitas coisas diferentes. O que eu prefiro observar é o seguinte, o Fortaleza já tinha enfrentado outras equipes argentinas, inclusive o River dentro do Monumental de Núñez, mas na época lá do Monumental ele
acabou perdendo o jogo. Dessa vez ele vai para a Bombonera e ele não perde. Perdeu o Independiente, exatamente. Mas é justamente esse o... E, de fato, o Fortaleza vem conseguindo fazer melhores resultados. Só que eu não acho que isso é uma questão... eu não acho que é uma questão de desde o começo. Eu acho que é muito mais do trabalho do Vojvoda. Porque do trabalho do Vojvoda eu consigo pegar a comparação do que ele chegou para cá. Porque é o mesmo estilo de jogo. É um treinador que tinha essa vivência de competições internacionais e que cada vez mais foi fortalecendo o time para isso. Então, do ponto do Vojvoda, eu consigo sim comparar. Eu consigo ver um Fortaleza que performa melhor nessas competições e que consegue mesmo, independentemente de quem esteja no grupo dele, ser o líder. Porque quando o Fortaleza cai no grupo com o Boca, todo mundo se pergunta, a briga vai ser diretamente Fortaleza e Boca. Mas se a gente pegar a classificação desde o começo, o Fortaleza esteve na frente do Boca e até com uma certa margem o tempo todo. Então o Fortaleza, eu acho que essa é a diferença. Com o Vojvoda, o time tem conseguido cada vez mais performar melhor nessas competições. Diante do Boca, você perguntou, o time soube sofrer? Eu acho que faltou uma parte, porque o saber sofrer, na minha opinião, nós vamos ficar aqui, a gente vai se defender, vai sofrer um pouco, mas a gente vai, quando tiver a chance, sair e contra-atacar. E eu acho que o Fortaleza fez muito pouco isso. O Fortaleza só conseguiu fazer isso do meio para frente do segundo tempo, já com 30 minutos e alguma coisa. E depois de levar o gol. Né? Exato, pois é. Faltou. Essa situação faltou. Então eu acho que o time do Fortaleza sofreu mais do que poderia sofrer. O André acho que falou bem. A gente esperava um Fortaleza, claro, que jogasse no contra-golpe, porque o Boca Juniors, naturalmente, em casa, tentaria ir para cima com o seu torcedor, mordido, porque tinha perdido aqui no Castelão, ciente que esse era o jogo que eles tinham que vencer para ser líder do grupo, mas eu imaginava um Fortaleza mais ligado no contra-ataque e principalmente um Fortaleza que errasse menos. O André tinha destacado dos programas antes do jogo que era um jogo de erro zero e o Fortaleza deu muita margem para erro. Muita margem para erro, especialmente no primeiro tempo. Mas sim, no geral, quando você olha o resultado, poxa, mesmo com tudo isso, com essa diversidade toda que a gente está citando, o Fortaleza consegue um gol de empate e traz um resultado que praticamente o garante como líder do grupo. E diante de um Boca, então, com tudo isso, quando você vê o contexto geral, eu acho que sim. O Fortaleza, de fato, aprendeu a jogar essas competições, tem evoluído nelas, e o fato dele ter sido líder de uma ponta a outra dessa fase de grupos, e até com certa margem, demonstra isso claramente. E aí, a gente fala desse gol, da importância dele, um gol heróico mesmo, e de um personagem que, digamos assim, quando a gente olhou lá para o começo da temporada, ninguém mais... Improvável. Claro que hoje, depois de tudo que a gente já viu do Kevin, a gente não tem mais essa visão de surpresa, assim. Mas no início da temporada, quando você imaginou ali... a gente pensa em quem? No Lucero, que também fez gols importantes. Pikachu também fez gols importantes, claro. Mas a figura Kevin Andrade, ela chegou logo do cartão de visitas, já fazendo gol, em poucos minutos em campo contra o Horizonte, na estreia dele como profissional no Fortaleza, na estreia do time também na temporada, e de lá para cá ele não para de demonstrar que ele merece oportunidades e que ele merece vestir a camisa do Fortaleza e ter mais chances, ter mais minutos em campo. Foram 7 gols com aquele de ontem e é impressionante o quanto ele, de fato, parece não ter medo muita personalidade, de né? buscar o jogo, de chamar a responsabilidade, de dizer, eu tô aqui, eu posso fazer também. Se a gente for lembrar, olha, ele fez gol. Ele tem um jogo pela Série A do Brasileirão que foi contra o Bragantino. E fez o gol. Ele entrou em 15 minutos contra o Horizonte, acabei de falar, fez o gol. Contra o Boca foram 15 minutos em campo. Contra o Boca, 15 minutos em La Bombonera, não foi qualquer... E um jogo que não era... esse jogo aqui não vale nada. Nas quartas de final da Copa do Nordeste contra o Altos, ele entra, tá 1-0, ele faz 2 gols, acabou com o jogo. Contra o Retrô, que o jogo foi 0-0 na Copa do Brasil, tinham vários jogadores ali mais experientes que ele para ir para as cobranças de pênaltis, que o Fortaleza já tinha perdido, ele foi lá, chamou, era um pênalti extremamente importante, não foi o último, mas em consequência do contexto ali, o Fortaleza já tinha perdido com o Lucero, tinha perdido também com o Moisés, aí o Zé Wellison fez, logo após aí o Kevin disse, chamei a responsabilidade e converteu. Posso trazer algumas informações aqui do Kevin Andrade, alguns dados? Até vou vender meu peixe aqui, viu, Martinha? Aproveitar a enorme audiência do Fortaleza Cast. Amiga. Eu escrevi na minha coluna lá no Diário do Nordeste.com.br/jogada, falando sobre números do Kevin Andrade. Ele tem 18 jogos na temporada, só 7 como titular, 7 jogos, menos da metade, e ele tem 11 participações diretas em gols. Ele marcou 7 vezes, né, e tem 4 assistências. Mas, para além disso, tem outros números que me chamam a atenção do Kevin Andrade. Ele tem uma média de minutos em campo que é inferior a um tempo.
ele tem 726 minutos. Se for dividir pelos 18 jogos, dá uma média de 40 minutos por partida do Kevin em campo. Então, quando ele joga, ele tem uma média de 40 minutos em campo. Mas, mesmo assim, enquanto ele esteve em campo, o Fortaleza marcou 35 gols com o Kevin em campo. E ele esteve diretamente envolvido, ou ele fazendo gol, ou ele dando assistência, em 11. É quase um terço. Olha o impacto que esse jogador tem, mesmo tendo uma pouca minutagem comparado com outros jogadores. E só para finalizar aqui em questão de outros números com o Kevin, nos 18 jogos que ele fez, o Fortaleza tem 8 vitórias, 8 empates e só 2 derrotas. Ou seja, ele é uma espécie de amuleto, né? Sim. Além de ter um impacto muito grande no desempenho ofensivo do time, quando ele joga, o time só perdeu 2 vezes. Então, ele é um amuleto mesmo do Fortaleza em 2024. E como eu falei, ele agarra, ele grita, ele clama por oportunidade de dizer, olha, eu entrego, eu tô aqui entregando. Tá aí o André falou 726 minutos. 26 minutos. O Lucero, por exemplo, eu tava fazendo essa pesquisa também. O Lucero, que é o artilheiro do time, principal jogador de destaque, tem 1.839. A gente não vai tirar os méritos Mais do do Lucero que o aqui. dobro. Mas ele tem 1.839 minutos. O Kevin tem 726 e entregou. E é o terceiro artilheiro do time. Ele só não tem... E é o segundo com participações em gols, né? Isso. Ele só fica atrás ali de gols do Pikachu com 10, que também tem uma minutagem altíssima de 1.548 minutos. O dobro. E do Lucero com 12 gols. Pois é. Então, todo esse contexto em volta do Kevin mostra que, de fato, ele, além da mística de ele tem estrela, ele é iluminado, porque isso é mesmo, mas além disso, mostra que ele tem muito talento e Qualidade. muita condição E tudo de ser isso utilizado. que a Marta falou, com um detalhe. O Lucero e o Pikachu estão de outras temporadas, já vêm com outra experiência de Perfeito. outros clubes, são jogadores experientes. O Kevin é um jogador de 19 anos. 18, Na sua 19 anos. primeira temporada. Na primeira temporada pelo Fortaleza como profissional, porque Sim. ele antes era do time de base. E o cara já está entregando tudo isso que a gente está falando aqui. Isso, o que é isso se não personalidade? Primeiro, talento. Segundo, personalidade de você chegar e não se intimidar. Tem muito garoto que chega no profissional, chega em jogos como esse e não consegue render, porque o cara fica realmente acuado quando olha para o contexto todo. O Kevin não. Ele já provou que, independentemente de quem for o adversário ou de onde for o jogo, ele vai jogar do mesmo jeito. Pode ser que ele não seja o protagonista. Podia ser que ele entrasse ontem e não se chamasse atenção. Mas ele não se esconde no jogo, ele não tem medo de quem está do outro lado, de avançar, de querer dividir e de querer puxar esse protagonismo. E é um puxar protagonismo que eu falo não para aparecer, mas porque ele acredita que ele tem a possibilidade de ajudar, de resolver, então ele acredita nele mesmo. Isso é muito importante. É muita personalidade de um garoto, com a idade que ele tem, fazer isso que a gente está falando aqui, citando números, dando dados do Kevin até aqui no Fortaleza. E um detalhe, ele fez o gol, né? Claro que ele se destaca por isso, mas um aspecto que me chama muita atenção é de que ele começa a jogada. É um Ele escanteio lança pro Marinho. Boca, É. aí a bola sobra, ele é o cara que pega a bola na entrada da área, ele dá um passe de 3 dedos pro Marinho, Sim. que, meu amigo, não é todo mundo que acerta aquele lançamento naquela altura do jogo. E aí ele dá um pique de 70 metros, sei lá, acompanhando a jogada. Se é o Moisés que faz aquele gol, se é o Moisés que domina e faz gol, o Marinho cruza e ele cruza pro Moisés, né? É. Aí a bola passa do Moisés. Eu acho até que o Moisés foi muito importante pro gol. Foi, Porque ele sim. tira o Romero da atrapalha jogada, ele atrapalha porque o o Romero Romero. foca no Moisés e o Kevin Fica na livre. dúvida, e a bola passa. Se o Moisés talvez não tivesse ali, o Romero de repente saía na bola, fazia a Sim. defesa. Então, o Moisés foi importante pro gol, mas ele acredita na jogada até o final e ele começa o lance. Então, ele começa a jogada, ele começa o ataque, ele acredita, vai até o final e finaliza e faz o gol. Então, assim, a gente tem que falar, claro, ele fez o gol, isso é o que chama mais atenção, mas como ele participou lá. Se ele não tivesse feito o gol, se é o Moisés que faz o gol, o Kevin já tinha sido decisivo O que, pro já lance. entra, o que já entra também na questão de divisão de jogo, de saber como se comportar em campo. Tem jogador que dá um primeiro passo, faz um lançamento daquele e acha que o trabalho dele resolveu. Olha, eu já dei o passe, agora é com vocês. E com ele, não. Ele dá o passe, como o André fala, ele parte numa corrida para dentro da grande área.
Isso é atitude também. Isso demonstra muito sobre o jogador, sobre como ele entende que ele tem que se comportar na partida. A fome dele também Exato. de participar, de estar ali, de abraçar tudo que é oferecido para ele, para de fato ele Teve uma mostrar, terceira né? coisa que me chamou muita atenção no Kevin. Claro, pode. Como ele fala português bem, né? Verdade. Não, mas de fato, ele. Melhor até do que outros. Mas que há Há muito muito tempo. tempo. Vamos lá, ele fala melhor português que o Voivoda. O Voivoda tá aqui há 4 temporadas. Ele fala E bem o mais. Kevin fala bem mais solto o português, né? Sim, verdade, verdade. E além do Kevin, eu acho que a gente tem que abrir também aqui uma menção honrosa, digamos assim, para outro personagem do gol, que foi o Marinho. O André já citou aí, né, a participação dele, o Kevin começa a jogada, mas foi importante também ali a participação do Marinho. Eu acho que eles deram até assistência para o Moisés, porque a bola toca no Moisés, mas eu conto, para mim, foi do Marinho. Não, sem dúvida alguma. Moralmente falando, foi do Marinho. E veio em um momento muito importante, né? Em que o Marinho estava mal. A cena que eu vi na Arena Castelão depois do jogo contra o... Qual foi o último jogo? Botafogo. Contra o Botafogo. Rodou o Brasil, hein, Martíssima? Pois é. Suas imagens rodaram o Brasil. Algumas sem o devido crédito, né? Eita, rapaz. Mas acontece, importante né? foi que você fez o seu trabalho jornalístico. Acontece. E, de fato, na transmissão mesmo, eu já chamei atenção para isso, que eu vi todos os jogadores saírem, só ele ficou ali, abalado, eu fiquei observando, quando eu vi ele caiu no choro, aí eu, poxa, o Marinho não tá bem. E ele falou sobre isso também, depois do jogo contra o Boca, né? Já com outro semblante, já feliz, já sorridente, falando eu estava muito mal ali no domingo, porque eu me cobro muito. E essa participação do Marinho contra o Boca, vocês acham que pode ser uma virada de chave, como aconteceu no jogo contra o Libertad no ano passado, que a gente nunca vai esquecer aquela falta que empatou o jogo na Arena Castelão, garantiu a classificação para as quartas de final, e depois ali o Marinho teve seu melhor momento no Fortaleza, foi a partir dali. Quando ele faz aquele gol, ele tem uma sequência de 3, 4 jogos que ele foi bem participativo, caiu na graça do torcedor, e depois caiu de rendimento de novo e nunca mais voltou a ser aquele Marinho, aquele lampejo de Marinho que a gente viu. Vocês acham que nesse momento em que ele estava tão mal e que ele conseguiu entrar bem, ele teve uma boa participação, inclusive a única outra chance do Fortaleza foi com ele, antes do gol, inclusive, e ter participado de uma maneira bem positiva nesse gol muito importante. Vocês acham que o Marinho pode voltar, virar essa chavinha? Quando eu estava chegando aqui na emissora, encontrei um amigo nosso que ele disse, torcedor do Fortaleza, e ele disse: fila do perdão para o Marinho, hein? Eu falei, calma. Ele entrou bem, ele ajudou, ele contribuiu. Eu concordo com tudo que você falou, Marta. E a gente torce para que seja uma virada de chave. Mas ainda não é suficiente. O Marinho ainda está devendo mais. Até pelo investimento que é feito nele, um jogador de um salário altíssimo, um cara que se espera muito, que ainda não conseguiu ter uma regularidade de pelo menos 8, 9 jogos. Você citou esse melhor momento que ele teve no ano passado, mas foi ainda uma sequência muito curta. A gente 5 jogos. Pois é, a gente espera que ele apareça nesses momentos decisivos, nesses jogos grandes. Ele entrou bem, eu acho que ele conseguiu dar uma dinâmica ofensiva diferente. Os 3 jogadores que saíram do banco participaram do gol, né? O Marinho, o Moisés e o Kevin. Perfeito. Foram mudanças do Voivoda. E eu acho que pode ser uma virada de chave para ele, um novo começo. A gente torce para isso. Mas eu ainda não crio uma expectativa muito grande, porque eu acho que ele tem que mostrar mais. Então, eu quero ter calma, vamos ver como é que ele vai se comportar nos próximos jogos. O Marinho, claramente, é um jogador que esse aspecto de confiança, essa questão mental, impacta muito com ele, mexe muito com ele. Então, que sirva internamente para ele como um aspecto, um ponto motivador para que ele, sim, possa retomar um bom futebol. Mas, avaliando de fora, friamente, eu ainda... Boa atuação, boa partida, pode ser essa virada de chave, mas eu ainda quero aguardar para ver se ele vai continuar tendo uma sequência em mais jogos. Pois é, 2 coisas me chamam a atenção em relação a isso que você citou, Marta, e que eu acho que são positivas. A primeira é ele mesmo se cobrar, não só a atitude dele, não precisava dele falar, a atitude dele mostra que ele se incomoda quando ele vai mal, como ele ficou isolado lá no banco, e eu acho importante que tem jogador que não vai bem e não se importa com isso.
Eu já questionei a jogadores, eu não vou citar o nome, mas em outros momentos, né, não nessa temporada, jogadores que recebiam um salário alto, tinham tido um investimento grande na contratação, e que não estavam nem jogando, era no banco, e eu perguntei, olha, isso incomoda você? E o cara disse, não, eu tô tranquilo. Então, assim, tem jogador que não se incomoda, que tá indo bem, ele acha que tá tudo certo. O fato do Marinho ter aquela atitude no banco de se isolar, de chorar e depois de falar, mostra que para ele não está tudo bem. E se não está tudo bem, quer dizer que ele vai buscar melhorar. Então isso já é um ponto positivo. É o jogador que faz a autoavaliação, sabe que está devendo, se cobra e precisa melhorar e tenta fazer isso. Isso eu já acho um ponto positivo. O fato dele ter entrado bem contra o Boca e ter dado esse passe para o gol, eu também acho que o passe foi dele, mostra que o Marinho é um cara que realmente busca e que ele tem potencial para crescer. Mas eu também ainda acho pouco. Eu ainda acho pouco. Você citou o gol do ano passado do Libertad, que foi uma virada de chave. Eu nem considero que foi uma virada de chave. Eu acho que ele teve uma leve melhora e para o que ele estava apresentando, ele não estava apresentando nada. Então, a partir do momento que ele apresentar alguma coisa, dá a impressão que, nossa, Sim. melhorou. Mas é porque ainda era pouco pro Marinho, só aquele gol de falta. Mas como ele não vinha apresentando nada antes, aquele gol já dá um alento. Mas eu não consigo considerar virada de chave porque rapidamente depois ele cai de produção novamente. Eu espero que seja esse partido contra o Boca um ponto de virada de chave, mas eu acho cedo para falar. Eu vou esperar para observar. Eu acho que o Marinho tem muito mais a entregar, ele pode ajudar muito mais ao Fortaleza e eu quero ver se não acontece a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Dá um indício e depois não acontece. Gosto da postura dele de buscar essa melhora, de ser sincero com a torcida, de falar, não, estou bem, quero melhorar e tentar. Mas só isso não é suficiente. Em campo ele tem que mostrar um pouco mais. Mas é um ponto positivo e pode ser, sim, um ponto de virada de chave. Mas tem que ter sequência. Pois é, e a sequência do Fortaleza a gente sabe que é bem complicada. Tem um respiro, digamos assim, porque o jogo contra o Atlético Paranaense foi suspenso pela CBF, o Campeonato Brasileiro, né, foi suspenso durante 2 rodadas. A 8ª rodada do Fortaleza, que seria contra o Bahia, já estava adiado por conta da Copa do Nordeste, vai atuar contra o Sport no outro fim de semana. Tem Vasco, tem tudo mais, mas a gente está falando aqui de Copa Sul-Americana e de uma liderança que está nas mãos do Fortaleza, né? Fortaleza só depende de si em um jogo contra o Esportivo Trinidense dentro da Arena Castelão, lá no finalzinho desse mês de maio, em que o empate pode resolver a vida do Fortaleza. Claro que o torcedor quer a vitória dentro de casa, aquela coisa toda, e é óbvio que é o que a equipe vai buscar para fechar com chave de ouro essa fase de grupos, mas o Fortaleza chega muito perto dessa liderança dentro da Arena Castelão, de conquistar essa liderança dentro da Arena Castelão, né? A gente pode fazer aqui os cálculos, mais ou menos. Por quê? Porque o Boca vai enfrentar o Potosí. O Potosí é o único time que pode tirar a vaga do Boca, né? Porque o Fortaleza já é importante também a gente destacar isso. O Fortaleza ele já está garantido entre os 2 primeiros. Sim. Isso daí ninguém tira dele, até porque o duelo vai ser entre Boca e Potosí. Os 2 times que poderiam ultrapassar vão se jogar. Então alguém... um deles 2 é que vai cair fora. Muito provavelmente Potosí, porque o jogo vai ser dentro de La Bombonera e o Potosí é um adversário bem inferior ao Boca Juniors, ao Fortaleza. A gente viu isso nos jogos da Arena Castelão. A altitude é o que complica mais a situação quando eles vão jogar lá. Eles estão vivos por conta da altitude. Ele só pontuou na altitude. 6 pontos na altitude dos 7 que ele tem. Perfeito. Não, foram todos na altitude. Eles são 6 pontos. 7, porque o Porque primeiro o foi empate empate. foi. Eles só Todos os pontuaram pontos na na altitude. altitude. É a arma deles, né? E o Fortaleza, com o empate, vem aí... tem como perder a liderança com o empate? Tem. Mas vem outro aspecto que também é muito mérito dessa campanha do Fortaleza que vem acontecendo desde o ano passado, o saldo de gols. Fortaleza tem muito saldo. Mesmo depois do 4-1 lá na altitude, o Fortaleza já tinha uma gordura ali de saldo de gols acumulada. São 6 gols de saldo. O Boca Juniors teria que golear, teria que torcer pro Trinidense golear o Fortaleza no Castelão. É um cenário muito improvável. E a gente vê esse Fortaleza que, além do resultado, que foi importante nesse contexto contra o Boca, quando jogou dentro de casa, mostrou superioridade com os gols também que agora vão se mostrar importantes no finalzinho. Como foi importante, né? Aquele 5-0 em cima do Nacional Potosí. Você encara um adversário inferior tecnicamente e em casa, principalmente, a gente cobrava muito disso do Fortaleza porque ele já tinha feito duelos contra times inferiores em outros momentos da temporada por outras competições, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, até mesmo a Copa do Brasil contra o Retrô, e ele não fez o que fez contra o Nacional Potosí.
Contra um time inferior e limitado tecnicamente, você tem que se impor e atropelar, meu amigo. Vai pra cima, vence por 4, 5, isso pode fazer a diferença, como tá fazendo a diferença. Porque dá muita tranquilidade. Total. Então, assim, saldo de gols é critério de desempate. Então, quanto mais você puder fazer, tem que ir pra cima. Acho que até contra o Sportivo Trinidense, na estreia, vitória fora de casa por 2-0, ali o Fortaleza já teve uma oportunidade de ter uma vitória por um placar mais elástico. Já acabou perdendo muitos gols. Até mesmo contra o Boca. Foi 4-2, poderia ter sido mais. Sim. Então, assim, essa questão do saldo de gols, ela faz a diferença. E a goleada por 5-0 sobre o Nacional Potosí, que muita gente pode achar que, beleza, era um time frágil, não faz diferença, mas acaba fazendo a diferença na hora desse detalhezinho da classificação. Exato. Eu acho que a questão do saldo de gols, ela deixa o Fortaleza muito próximo da classificação como líder. Até porque ele vai enfrentar um Trinidense que não briga mais por nada, tá eliminado. E o Trinidense, o Fortaleza jogou com eles no Paraguai, foi superior, venceu por 2, poderia ter vencido por mais. Então, no Castelão, tem que ser um hecatombe para o Fortaleza não conseguir o Castelão vencer ou empatar, porque até o empate pode servi-lo, porque se ele empatar e o Boca Juniors vencer, o Boca tem que tirar um saldo de 6 gols. É isso mesmo. Então, assim, é difícil imaginar que o Fortaleza vai perder para o Trinidense eliminado dentro do Castelão. Eu não consigo ver esse cenário. Pode acontecer? Pode, porque no futebol pode tudo. Mas eu não consigo ver isso acontecendo. Portanto, o Fortaleza ontem saiu da Bombonera não só com a classificação, mas virtualmente com a primeira colocação. É como se ele tivesse assim com os 2 pés, tá faltando só ali subir um muro para ninguém passar mais. Mas ele já está muito próximo dessa liderança. E por isso a vibração. Quando você vê a vibração do Marcelo Paes no camarote lá, do pessoal que estava em campo, que foi descrito na transmissão da Verdinha, não é só porque é um resultado histórico, é porque eles sabem que aquilo ali praticamente os garantiu como líder. Praticamente num grupo contra o Boca, os deixou na primeira posição. E o Fortaleza depende só dele. Hoje o Boca tem que correr atrás. A imprensa argentina falou isso logo depois da partida. Olha, agora o Boca tem que rezar, agora o Boca tem que fazer... Sabe, tem que vencer e não depende só de si. Isso é que é o problema. Então o Fortaleza, com esse resultado e com esse saldo de gols, ele consegue já virtualmente ficar nessa primeira posição. Não estar na primeira posição ao fim da última rodada, que vai ser no dia 29 no mesmo horário, vai ser realmente uma catástrofe assim, entre aspas, né, para o clube, porque todas as situações estão muito encaminhadas. É realmente uma questão só de carimbar pelo adversário que ele vai enfrentar, por tudo que a gente está falando aqui. Pode acontecer, pode, porque a margem ela sempre existe. Mas eu não consigo ver um outro cenário que não o Fortaleza sendo líder, porque ele vai pegar um time que não joga mais por nada. Não sei nem se os times vêm para cá com o time titular, talvez nem venha com o time titular do Trinidense, porque é um jogo que para eles é mero cumprimento de tabela. Concordo totalmente com o Breno, e tem um aspecto aí importante no que ele falou, de que o Fortaleza deve passar em primeiro no grupo do Boca. Então, ano após... Essa é a terceira edição de Copa Sul-Americana do Fortaleza. Sim. Na primeira ele foi eliminado por Independiente ainda na primeira fase, era um outro regulamento, um outro formato de disputa. Na segunda... E é bom lembrar, André, desculpa até te interromper, que foi eliminado por conta de gol qualificado. Do gol qualificado, que ainda tinha esse critério naquela época. Foi 2-2, né, o duelo. Exatamente. Perdeu lá de 1-0, venceu aqui por 2-1. E não mas... contra qualquer time. É muito interessante isso também, porque a gente vê o histórico do Fortaleza contra equipes argentinas, digamos assim. É só pedreira, meu amigo. É só campeão de Libertadores, é só time aí, River, Boca, Estudiantes, Independiente, São Lourenço. É muito... Até mesmo fora da Argentina, né? LDU, Libertad, Cerro Porteño, são times de peso, assim, no cenário sul-americano. O próprio Corinthians mesmo, na semifinal da Sul-Americana do ano passado. Mas, então, a Fortaleza que na sua terceira participação de Sul-Americana teve essa primeira. Na segunda, foi finalista. Na terceira, perdendo ali nos pênaltis no detalhe. Na terceira, passa em primeiro no grupo do Boca, que jogou Libertadores na primeira participação, chegou nas oitavas de final. Que na outra participação, acabou ficando na pré-Libertadores, mas foi exatamente o ano em que ele chega na final da Sul-Americana. Então, assim, todos os anos de participações do Fortaleza em competições internacionais, só com esse asterisco para 2020, que ele cai na primeira fase, todos os outros anos teve uma marca ali. Uma chancela de grandeza, de que, poxa, Fortaleza está galgando, está conseguindo se consolidar e
fortalecer a sua marca no cenário internacional e passar em primeiro no grupo do Boca, não tem a menor dúvida. O Boca que é vice-campeão da Libertadores, minha gente. A gente esquece disso. Atual vice-campeão da Libertadores. Atual vice-campeão. A gente esquece disso porque o Boca de hoje pode não ser tão forte como era 10 anos atrás, na época de Riquelme, etc. Mas ainda é o Boca, ainda é um time de uma camisa super pesada, que tem bons jogadores, que tem Cavani, que tem Merentiel, goleiro de Copa do Mundo pela seleção argentina, um lateral de seleção peruana, o Zenon, que é um talento também argentino, jovem de apenas 22 anos. Então, tem bons jogadores, tem os seus valores, e é um time, o maior time do continente. Então, assim, o Fortaleza passar em primeiros, na sua terceira edição de Copa Sul-Americana, no grupo do Boca, tem também o peso dessa chancela de consolidação internacional. E a maneira como o time é observado, né? A gente lembra que até quando o sorteio saiu, o pessoal da Argentina já falava que respeitava o Fortaleza mais, né? era o time que poderia atrapalhar o Boca. Então, o Fortaleza já é observado diferente. Natural, o time foi finalista da Copa Sul-Americana. Foi o vice-campeão da Copa Sul-Americana do ano passado. Fora as campanhas que o André citou, de ter passado para as oitavas da Libertadores, tem encarado o River Plate já e outras equipes argentinas de peso, tem encarado os principais times de Chile, do Peru, times de camisa, e ter conseguido fazer bons resultados, isso fez com que o Fortaleza fosse observado de outra forma. Sem dúvida alguma, hoje, quando você pergunta pelo Fortaleza em qualquer outro país aqui da América do Sul, os caras olham diferente, tem um respeito maior. Fortaleza entrou no ranking da Conmebol, que ele não aparecia, vem galgando mais espaço cada vez mais nessa pontuação que a Conmebol faz. Então, a maneira como o Fortaleza se posiciona hoje para a América do Sul, onde antes ele nem aparecia, onde antes ele nem era citado, é totalmente diferente de poucos anos atrás. Aí sim, a gente pode falar de 2, 3 anos atrás. Hoje o Fortaleza é observado de outra forma. Realmente, a gente viu essa mudança mesmo nesse aspecto de enxergar o Fortaleza, até mesmo com a imprensa argentina. Depois do jogo aqui contra o Boca na Sula, né, o 4-2, era só isso que dava, aquela foto do Pikachu comemorando e o Romero atrás com a mão na cabeça, aquela coisa toda. O Marcelo Paes e o Alex Santiago, depois agora do jogo do 1-1, o Fortaleza divulgou uma foto que eles pegaram os jornais e viram lá, o Fortaleza era destaque. Claro, com a derrota do Boca, porque é o que interessa a eles, né? Mas com o Fortaleza sendo também citado, com o Fortaleza sendo o terror, digamos assim, do Boca Juniors. Se a gente for ver, 2 jogos contra o Boca, Fortaleza não perdeu. Não perdeu. Fortaleza não perdeu pro Teve Boca. até um torcedor que durante a semana, nos programas que a gente faz, mandou assim, rapaz, são 3 jogos, um amistoso, 2 oficiais e nenhuma derrota. É verdade. Mas é verdade, poxa. E se for pegar no histórico, poucos times brasileiros, olha se tiver algum que está invicto contra o Boca, dos que enfrentaram, obviamente, né? Dos que jogaram contra o Boca, é difícil. Claro que a amostragem é curta, mas um mérito muito grande. É um dado, você... né? É a estatística Tá lá. ali, né? E não deixa de ser um mérito, o que ir em La Bombonera com todo o contexto da maneira que estava do Boca precisar da vitória e o Fortaleza conseguiu o empate, não deixa também de ser um grande mérito. E um Fortaleza que nos últimos anos não perdeu para argentinos dentro da Arena Castelão. Eu acho que isso também é um dado bem expressivo, se a gente for parar para analisar. Poxa, o Fortaleza recebeu o River aqui, um River em que você tinha jogadores que... River de Gallardo. Aquele River que tinha Julián Álvares, que tinha jogadores Armani. Armani, que tinha jogadores que... Pochettino. O Pochettino. E, você falou agora do Pochettino, me lembrou de outro aspecto também, de que mudou essa visão do Fortaleza na América do Sul. As contratações, o olhar do Fortaleza para o mercado sul-americano. Cara, jogaram aqui contra o River. Gostei desse cara aqui, gostei do Pochettino. Na temporada seguinte, ele estava defendendo o Fortaleza. Jogou contra o Colo-Colo, o Lucero era a estrela lá, absoluta. Onde é que o Lucero tá agora? E desse poder que o Fortaleza também está mostrando ter dentro do mercado. O caso Lucero, a gente sabe, né? A complicação que foi e a vontade do jogador de vir para o Fortaleza pesou bastante. Então, era outro ponto que eu queria trazer dessa mudança de perspectiva do Fortaleza na América do Sul.
Fora que o Fortaleza hoje tem muito mais jogadores que vivenciaram essas competições, que sabem como jogá-las e que levam para essas partidas esse espírito. O próprio Vojvoda, o Fortaleza hoje tem colônia de argentinos, que para enfrentar argentino você ter jogador que seja nascido lá, que sabe como os caras enfrentam, que sabe como os caras pilham, é importante para evitar que o time caia nisso, e outras situações de você ter no elenco jogadores que já conhecem essa competição, que já jogaram na Bomboneira algumas vezes. Hoje o Fortaleza tem um elenco também que tem essa experiência internacional, a maior parte desse elenco. E isso também é importante. Uma coisa é você pegar um time que quase ninguém jogou esse tipo de competição ou não tem costume de entrar em campo em competições internacionais contra times argentinos e tudo mais. Sim. Outra coisa é você ter um time muito mais maduro e experiente. E o Vojvoda sabe disso, ele sabe como utilizar cada um e a experiência que esses caras têm. De fato, essa é outra característica importante na construção desse Fortaleza forte em competições internacionais. E agora, se a gente for pegar os números, olha, das 2 últimas edições da Sul-Americana, a última temporada completa, né, na Sula, e essa até este exato momento, que foi depois do empate contra o Boca Juniors, obviamente, né, porque o que está para acontecer ainda vai acontecer. Foram 18 jogos do Fortaleza, com 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 74% de aproveitamento em 2 edições, uma edição e meia, digamos assim, de Copa Sul-Americana. 41 gols feitos e 17 sofridos, um saldo de 24 gols positivos. E é outro aspecto que a gente já tratou aqui da importância do Fortaleza ter muitas goleadas nesse currículo, nessas 2 últimas edições. Chama atenção, né? Um número Chama expressivo. atenção. Pra quem disputa a competição só há 3 anos, André, é Sim, muita coisa. Muita coisa. Só perdeu 2, gente. Tudo bem. E olha que a gente fala assim, E disputa uma 3 foi na anos, altitude, tá? porque o primeiro ano foi aquele mata-mata. Mas não sendo, você teria o Fortaleza, possivelmente esses números seriam até melhores. Sim. Porque o time aprendeu. Então, é muito de você fazer 18 jogos, perder apenas 2, sendo que o Fortaleza até 2019 não Poucos disputava... empates também, 4. Exato. E o time até 2019 não disputava nada de competição internacional. Você entra e rapidamente você pega ali o jeito, sabe? Poucos empates também, a maioria de vitórias. Ah, mas depende do adversário, não interessa. O Fortaleza não tinha essa experiência internacional e conseguiu se adaptar a isso muito rapidamente. E teve campanha chegando até a final. Exato, né? Então, chegando até a final. Disputando quartas, semifinal. E aí que entra a minha pergunta. Com todo esse contexto, com todos esses números, tudo que a gente está discutindo até aqui, vocês acham que o desempenho do Fortaleza foi melhor? Se for para escolher uma competição, o Fortaleza ele desempenhou melhor, foi na Sul-Americana, nesse período Vojvoda. Eu acho que sim. Se bem que, assim, quando a gente para lembrar do Brasileiro de 21, que foi o 4º lugar, também. a Copa do Brasil também é difícil. Mas eu vou escolher a Sul-Americana por 2 motivos. Não, esse ano. Esse ano e ano passado. Não tem a menor dúvida. Esse ano e ano passado. Desse ano passado é a Sul-Americana. Sem dúvida alguma. Você chega até a final, você passa pelas equipes que a gente até achava que algumas equipes fossem colocar mais dificuldade, e o Fortaleza passou tranquilamente, sabe? Contra o Libertad, contra o Corinthians, contra o São Lourenço, Então eu acho que a Sul-Americana, sem dúvida alguma, foi a melhor nos últimos 2 anos. Até porque o Vojvoda tem valorizado muito ela. Me parece que está nos planos do Fortaleza para já ter um título internacional. E a Sul-Americana é o mais acessível. Sim. Parece que a Sul-Americana virou uma espécie de obsessão ali do Fortaleza. E eu acho que quando os caras jogam esse torneio, eles jogam com mais atenção, eles se entregam mais. O jogo contra o Boca, inclusive, eu coloco até como uma exceção o comportamento do Fortaleza. Porque geralmente, em jogos de Sul-Americana, a gente vê um Fortaleza muito mais ligado, vê um Fortaleza muito mais ofensivo, com o meio-campo, tentando controlar o meio-campo. Então, contra o Boca, o resultado foi super importante, mas o jogo foi até atípico, frente ao que o Fortaleza costuma apresentar, e aí eu vou tirar totalmente o jogo da altitude, que é outro contexto, mas foi diferente do que a gente costuma ver do Fortaleza, tanto em jogos da Sula quanto em jogos da Libertadores. Às vezes ele nem vencia na Libertadores, ele empatava, mesmo jogando em casa, mas o comportamento era diferente. Os caras entravam ali ligado na tomada, sabe? 100% de atenção. Então é uma competição que o Fortaleza gosta de jogar. De fato, né? A gente viu essa temporada no ano passado muito boa, e que nesse início de temporada também, o Breno até falou,
Parece que está nos planos do Fortaleza ganhar um título internacional muito rapidamente. E todos os jogadores falam isso o tempo inteiro. A gente não engoliu, a gente não engoliu, a gente não engoliu. Vocês acham que o Fortaleza, depois, se tudo se concretizar, passou em primeiro, tem essa chancela de ter passado em primeiro no grupo do Boca Juniors, ele já chega nessas oitavas de final como o grande adversário, como um dos grandes favoritos a chegar nessa final de novo? Não sei se o grande adversário, ou o grande favorito, mas ele chega forte. Tem uma questão também que é ver quem é que vem da Libertadores, né? Tem isso Quem é aí. que serão os terceiros colocados que irão fazer os playoffs contra os vice-líderes de cada chave. Então, isso aí também acaba sendo importante. No ano passado, acho que o caminho do Fortaleza também acabou desenhando um caminho acessível. Quando você viu oitavas de final, você viu o chaveamento, pô, não que tenha sido um caminho fácil, tá? Mas tinha Libertad, aí se passasse América Mineiro, se passasse Corinthians, aí você viu, pô, dá pra chegar. Não tem algo de outro mundo aqui. Uhum. E chegou. Então, acho que vai depender muito também desse caminho aí, Marta. Acho que o que é que o Fortaleza vai encarar pela frente. Mas ele hoje é bem mais respeitado, não tem a menor dúvida disso. Claro que o contexto é diferente, né? Mas o Boca Juniors seria um adversário que você olha e fala assim, esse aqui é de outro mundo. E o Fortaleza... É pesado, é um adversário pesado. Claro que pegar em um mata-mata é um contexto diferente, Sim. mas vocês não acham que o desempenho do Fortaleza contra o Boca, juntando os dois jogos, também já não dá, tipo, um aval mais forte? Eu acho que o Fortaleza passando, Marta, eu concordo com o André, pode ser que ele não seja visto como o primeiro, tipo assim, esse é o grande adversário, ou é o grande favorito, mas eu acho que o Fortaleza facilmente fica entre, se você tivesse que aponte 5 times que você acha que pode chegar à final, facilmente o Fortaleza estaria entre esses 5. Facilmente. Não só pelo que ele fez ano passado, mas por esses resultados contra o Boca. Ele deve passar como líder mais uma vez, pelo trabalho do Vojvoda, que é sólido desde 2021, pelo elenco que tem de vários jogadores que tem conhecidos lá, Pochettino, que já jogou no River, Tomás Cardona, que jogava também na Argentina, e outras peças que o Fortaleza tem. Então, facilmente, o Fortaleza fica entre os favoritos. Se ele chega a passar, e ele deve passar como líder, nas oitavas, ele entra como um dos favoritos. Entre os 5 principais, eu não tenho dúvida disso. Talvez não o maior, porque tem equipe que talvez não esteja nem jogando a bola que o Fortaleza pode jogar hoje, mas pela tradição, pela camisa, acabam se sobressaindo. Mas no top 5 ali de times, e quando para as oitavas, são 16. Então, no top 5, eu tenho certeza que ele está. E pra gente finalizar aqui, eu quero que cada um de vocês, vocês dois, né, no caso, for pra citar um jogo do Fortaleza de Sul-Americana, aquele que você pensa e diz assim, nossa, esse daqui, eu lembro não que envolva a simbologia, esse é um jogo enorme, mas de desempenho. O Fortaleza foi o melhor jogo de desempenho que eu vi do Fortaleza na Sul-Americana, nessa história recente do clube na competição. Eu tava pensando que você ia falar melhor jogo de se ver do Fortaleza em termos de que aconteceu muita coisa. Eu ia citar aquele do Colo-Colo de 3-2. Só que aquele do Colo-Colo, o Fortaleza abriu espaço e tomou muitos gols. Foi Libertadores, é verdade. Sul-Americana. Acho que eu vou pegar, então, Marta, o jogo de ida contra o América Mineiro. Acho que o Fortaleza fez um excelente jogo dentro da casa do América Mineiro, destruiu, construiu logo o placar. Acho que o América teve chance no final ali de fazer alguma coisa, mas o Fortaleza, o primeiro tempo do Fortaleza contra o América Mineiro foi avassalador. Dentro do Independência. Aquele jogo, acho que o Fortaleza realmente foi assim, a noite que os tricolores saíram com certeza de que dava para chegar na final. Absolutos ali. Eu acho que sim. André, você não pode escolher o mesmo. Tudo bem. Calma aí, eu não escolheria o mesmo, não. Só pra... Mas tem 2 jogos que eu acho que são muito emblemáticos. Um deles é a vitória por 1-0 sobre o Libertad, lá, Sim. fora de casa, porque era o duelo de oitavas de final. Jogo da ida fora de casa. Aí você tinha aquele receio. E o Libertad vinha da Libertadores, né? Ele veio da Libertadores. Foi. Ele acabou passando dos playoffs e pega o Fortaleza. Então, e a vitória lá foi o que garantiu a classificação, porque o jogo aqui foi empate. Sim. Então o Fortaleza passou porque ganhou lá. Então acho que esse jogo aí foi o começo dessa caminhada também. Foi uma rodada antes de encarar o América Mineiro. Mas eu faço uma menção honrosa para esse jogo. Mas o que eu fico mesmo é o 4-2 em cima do Boca. Pela grandeza do adversário, por ser o Boca,
por todo o contexto do jogo, porque o Fortaleza abriu 4-1 no Boca. Podia ter feito mais. Poderia ter feito mais, tomou um segundo gol ali numa reta final de jogo. O segundo tempo foi bem aberto, foi um jogo, o primeiro tempo um pouco mais fechado, mas o segundo tempo foi um jogo laical, Fortaleza criando oportunidades, 2 gols do Pikachu, então acho que assim, vencer o Boca por 4 gols, cara, é muito difícil, até que fizemos matérias aqui, isso não acontecia há muito tempo, poucas equipes conseguiram fazer isso. A última equipe que tinha feito 4 gols no Boca numa competição internacional tinha sido em 2007. Foi o Milan no Mundial. Muito longe. Então, muito longe. Tempo. Então, sim, acho que foi uma vitória super expressiva. Eu fico com esse 4-2 em cima do Boca. Perfeito. Então, finalizamos com... Passou voando, hein? Rapaz, sempre, né, cara? A gente com Breno Rebouças e André Almeida aqui, cara, a gente nem vê o tempo passar de tanta qualidade, ó. Só Tem distribuindo, bola, né? só distribuindo. Eu não consigo, então a bola que corra, porque... Cara, o Breno não dá, não tem condições, gente, não tem condições. Mas chegamos ao fim de mais um episódio do Fortaleza Cast. Muito Quero bom. agradecer André e Breno pela participação Show. aqui. Foi muito massa o nosso papo. Estejam à disposição para estarem aqui mais vezes, viu? Que a galera gosta sempre. Não, pra mim é dessa... Quando você colocar meu nome na lista de relacionados mais uma vez, aqui estarei, viu? Também. Inclusive, já já você vai assumir aqui, tá, amigo? Tô sabendo. Você tá sabendo, né? Tô sabendo. E aí você vai poder trazer aquele convidado que a gente sempre fala. Pois é. Aí vai dar tudo certo. Se aquele convidado vier, eu vou mandar pra você a foto. Você tá vendo? É só chamar. Mas é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar também todo mundo que está aí assistindo, seja na TV Diário, seja no YouTube do Jogada. Aliás, se você tá no YouTube, comenta e dá o seu like, compartilha com seus amigos que torcem Fortaleza também e ajuda o nosso trabalho aqui no Fortaleza Cast, tá? Muito obrigada pela audiência e é claro que semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau. Feito.